como foi um milagre, tá? A conquista ali da minha casa própria, tá? Na verdade, eu acho que o termo mais adequado é o presente da minha casa própria, tá? Vocês vão entender no decorrer do vídeo como foi que aconteceu. Nesse vídeo eu não irei te contar nenhuma técnica, nenhum segredo, nem algo mirabolante que você precisa fazer para que possa ser materializado, realizado, um milagre aconteça na sua vida, não. Eu vou te contar um milagre que aconteceu na minha vida e que, assim como aconteceu na minha vida, pode acontecer na sua, tá? Gente, essa história é uma história muito longa, ela requer vários vídeos, né, tá? Daria aí um vídeo aí de pelo menos umas 2 horas. Mas no vídeo de hoje eu vou só me deter de como aconteceu o milagre, tá? Não vou contar as coisas por trás, tá? O que me levou a querer sair do lugar que eu... Enfim, gente, tá? A minha família são 3 mulheres, tá? Minha mãe, minha irmã e eu. Somos 3. Nós crescemos dentro de uma comunidade. E ao completar 18 anos, minha irmã foi para São Paulo e eu fiquei com minha mãe. Éramos só nós 2. Quando foi ali em 2019, eu casei, tá? Morava com o Leandro, morávamos de aluguel e minha mãe tinha a casa dela, que era a que eu morei por tantos anos. E minha mãe construiu atrás da casa, construiu 2 kitnets, tá? E voltou para a cidade natal dela, né? Que era o sonho dela. Ela parou ali de trabalhar e voltou para a cidade natal. E eu fui para a casa onde eu cresci, né? E eu não tinha casa, meu desejo era muito, mas assim, muito ter a minha casa. E eu assim, idealizava, né, a casa, a rua, aquela rua silenciosa, porque minha rua sempre foi uma rua muito agitada, sempre foi uma rua, gente, se você chegasse lá de madrugada, tinha gente. Comunidade, você sabe como é comunidade, é bem assim, frenética, né? O movimento lá dentro. Então eu queria um lugar mais pacato, um lugar tranquilo. E eu sonhava, né, com esse ambiente tranquilo, com árvores, morar na avenida, né? Só que assim, para as minhas condições, as condições de Leandro, era praticamente impossível, né? Eu moro aqui na região metropolitana do Recife e é tudo muito caro, né? A região metropolitana é muito caro. Eu moro bem no litoral, todo o comércio é tudo próximo às praias, né? Então aí é que torna mais caro ainda os imóveis, né? A casa é muito caro, muito caro. Então os meus olhos era impossível. Assim que casamos, nós tentamos, né, ir ali no banco para tentar um financiamento, mas só o meu contra-cheque com o de Leandro não era possível, tá, gente? Na época trabalhávamos ali de carteira assinada, mas não era possível e também nós não tentamos mais, não fomos em outros bancos, né? Eu era muito inexperiente, gente, eu tinha 24 anos, era muito menina ainda, né? Sem experiência nesse sentido. Então, aos meus olhos era assim, praticamente impossível eu ter a minha casa como eu sonhava, tá? Na avenida. Eu até conseguiria comprar a minha casa, mas seria num ambiente parecido aonde eu fui criada. Eu não queria mais morar naquele ambiente barulhento, aquele ambiente muito movimentado, muito lixo, muito esgoto, enfim, gente, comunidade. Vocês sabem que, pelo menos na comunidade que eu morei, era bem tenso, tá? Principalmente o que mais me incomodava mesmo era o barulho, tá? Então, eu passei muitos anos muito angustiada, porque eu não via possibilidades, eu não via esperança desse meu sonho de morar na avenida, num lugar tranquilo, num lugar, sabe, que eu pudesse entrar e sair, ninguém me ver, não ouvir som, enfim. Isso pra mim era impossível, tá, gente? Era impossível, não tinha condições, e isso me angustiava muito, porque eu sempre fui aquela pessoa, aquela jovem, de eu querer algo e eu correr atrás e eu conseguir. Tudo sempre foi assim. Se eu queria um trabalho, eu ia fazer currículo, ia lá tentar, enfim, tudo que eu queria, eu ia e conseguia, né? Mesmo que eu não conseguisse naquele momento, mas eu iria fazer algo que chegasse até lá. Mas com a casa, gente, eu precisaria de quantias de dinheiro muito elevadas para eu conseguir a casa que eu desejava, né? Que era uma casa
não grande, mas eu queria uma casa na avenida, que isso aqui, como eu já falei, é muito caro. Eu queria uma suíte, enfim, gente, né? Muitos detalhes que precisaria de muito dinheiro. E quando foi em 2023, nós abrimos a nossa mercearia, deixamos de trabalhar de CLT e abrimos nossa mercearia. E de frente, quando a gente abriu nossa mercearia, eu vou ver se eu tenho foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Tinha um apartamento na janela, né, do quarto, tinha a plaquinha lá de vende-se. Eu disse, nossa, seria tão bom, né? Porque esse prédio antigo, esse prédio deve ser enorme, eu nunca tinha entrado, né? Deve ser enorme. Como seria bom se eu pudesse comprar esse prédio? Mas aí, coisa só da minha cabeça, né, gente? Porque era impossível, né? E eu sempre namorava, eu olhava assim, uma vez até eu mandei foto pra minha mãe, né? Do apartamento, né? Que tava com a plaquinha lá de vende-se. E o tempo foi passando, né, e eu angustiada, porque eu queria morar na minha casa, eu queria ter a privacidade, porque mesmo minha mãe morando, né, no interior, enfim, gente, eu queria ter a minha casa, poder decorar do jeito que eu queria, poder ter a privacidade, poder dizer, eu tenho a minha casa, tá? E moro no lugar que eu escolhi, né, porque ali, eu nasci ali, estava ali por falta de opção. Então, é isso. Então, em 2023, nós abrimos nossa mercearia, começamos a trabalhar ali, paramos, né? Todo o nosso sustento vinha ali da mercearia. E quando foi ano passado, 1 ano e 2 meses após a abertura da mercearia, a menina que morava nesse prédio, né? Que é onde eu moro agora, que tinha a plaquinha, ela chegou pra mim, ela tinha comprado esse apartamento. E ela chegou pra mim e falou assim, Lidiane, eu tô indo embora. Eu disse assim, como? Tu tá indo embora assim, não faz nenhum ano que tu comprou o apartamento. Ela disse, eu vou devolver. Aí eu falei assim, mas por que você vai devolver seu apartamento? Você comprou tão pouco tempo, o apartamento parece ser tão bom e você vai embora, vai devolver. Como é que se devolve? Você compra e devolve, como é que devolve? E eu percebi que ela não quis entrar em muitos detalhes, mas ela falou que não era o que eu esperava. E eu vou devolver, eu disse, que pena, né? Vou perder uma cliente, né, tal. E quando ela estava comprando umas coisas lá na mercearia. E quando ela estava finalizando as compras, né, o que ela estava comprando, ela falou assim, Lidiane, por que você não compra o apartamento? Aí eu falei assim, mas fulana, como eu queria comprar, mas eu não tenho condições. Ela, menina, conversa com a proprietária. Eu falei, fulana, eu não tenho 10 centavos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar. Eu queria muito, muito mesmo, mas eu não posso. Ela falou assim, olha, a dona é minha amiga. E ela é uma pessoa super gente boa, muito gente fina. E eu falei assim, olha, já que ela é sua amiga, por que você não fala com ela? Agora você tem que deixar muito ciente para que ela não crie expectativa que eu não tenho 10 centavos. Você fala com ela, se você perceber de uma reação positiva em relação à minha proposta, você me avisa e a gente conversa. Isso foi na quarta-feira. Ela falou, tá certo, tudo bem. Quando foi no dia seguinte, na quinta, ela falou assim, olha, Lidiane, conversei com fulana, com a proprietária, e ela tá indo aí na sexta, que seria amanhã, né, no dia seguinte, na sexta-feira, que ela vai levar o corretor para tirar fotos do apartamento para colocar para vender, e ela vai falar com você. Aí eu até frisei, eu fiz, fulana, você falou para ela que eu não tinha dinheiro, porque vai que ela vem achando que eu vou dar alguma entrada e vai se decepcionar. Ela, não, menina, eu conversei, eu falei direitinho pra ela. Ela falou assim, Lidiane, não te preocupas. Aí eu disse, tá bom. E eu fiquei com o coração assim, gente, ó, desse tamanho. Aí passou-se a quinta, aí quando chegou a sexta-feira, a proprietária veio, né? E eu ali com o meu esposo, né, super ansioso, o coração assim, eu nem consegui dormir, na verdade, né, nem consegui dormir. E eu fui, né? Ela chegou, o corretor veio, eles conversaram. Quando o corretor foi embora, ela me chamou, vem cá, fulana. Aí me chamou, ela falou assim, vamos olhar o apartamento? E eu super preocupada, né? Eu falei assim, fulana, a sua amiga falou que a minha situação, que eu tenho muito interesse em comprar o apartamento, mas eu não tenho 10 centavos. Não, ela falou, Lidiane, ela falou, calma, calma, tudo vai se resolver. Gente, ela é bem novinha, ela tem, acho que uns 24 anos, bem novinha. E ela é
ela é de outro estado, ela é do estado de João Pessoa, né, da Paraíba. E o apartamento dele é aqui, né, em Pernambuco, então estava alugado. Ela estava alugada, ela vendeu, mas aí desfizeram o negócio que ela tinha feito com uma amiga. E ela estava aqui hospedada aqui, né, na casa de algum parente aqui em Pernambuco. E ela falou para mim: olha, eu preciso vender esse apartamento, porque foi quando eu casei, mas eu já me divorciei já tem 2 anos. E eu voltei para o meu estado e eu já refiz a minha vida, já comprei outra casa. E a minha vida já está seguindo lá. Eu preciso cortar o vínculo com esse apartamento, né? Porque esse apartamento aqui traz muitas lembranças, né? Ela estava grávida, perdeu o neném aqui, acabou o casamento deles aqui também, né? Se divorciaram. Então era um lugar que ela realmente queria fechar o ciclo, ela me explicando. E eu disse: tá certo. E eu contei para ela a minha situação, né? De querer ter a minha casa, que eu não tinha, estava ali já quase com 40, né, não tinha a minha casa, tinha um filho, que eu não queria criar meu filho no mesmo ambiente onde eu fui criada, ali na comunidade, enfim. E ela me mostrou o apartamento, mas vamos olhar o apartamento. Eu disse: tá bom. Gente, eu confesso a vocês que eu olhei, ela me mostrou todo o apartamento, mas eu não consegui enxergar nada, de tão ansiosa, de tão nervosa que eu estava. Ela me mostrou, eu só consegui enxergar a cozinha. Eu disse: meu Deus, como uma cozinha grande, gente, e a cozinha já tem armário, porque eu tinha perdido meu armário planejado onde eu morava. E eu disse aí ela me mostrou tudinho, e eu falei assim: olha, fulana, eu não tenho 10 centavos para poder dar de entrada a você, mas eu queria fazer um acordo com você, eu queria ver se você, né, parcelava esse valor, né? E se você fizer isso, eu prometo a você que você não terá problemas conosco, né? Eu fico até sem comer, mas você, no dia que você estabelecer para que a gente faça o pagamento a você, o dinheiro estará nas suas mãos. E meu coração ali, gente, acelerado. E eu fiz a proposta a ela, né? Ela tinha pedido um valor, eu disse assim: vamos dividir eu divido esse valor em 10 vezes. E ela falou assim: olha, Lidane, pra mim é interessante, mas primeiro eu tenho que conversar com minha mãe. Tudo que eu faço eu converso com minha mãe antes, com os meus pais, na verdade, né? Eu disse: tá certo. Ela disse: olha, eu tô aqui, cheguei aqui em Recife, mas eu só tô voltando pra João Pessoa na segunda-feira. Aí, quando eu chegar lá, que eu vou conversar com minha mãe direitinho e te dou um retorno. Eu disse: tá certo, né? Tá certo. E fiquei ali com o coração assim, ó, gente, desse tamanho, pequenininho, torcendo que ela aceitasse. E ao mesmo tempo, né, eu disse: meu Deus, mas se ela aceitar, como é que eu vou pagar? Eu disse: meu Deus, eu falei na hora de um desespero, né? Eu vi a oportunidade, eu disse: é agora ou nunca. Mas eu falei: enfim, se ela aceitar, né, eu sei que eu vou conseguir pagar. Como? Eu não sei, mas eu vou conseguir pagar. E tá certo, isso foi na sexta. Aí nos passou o sábado, passou o domingo. Aí quando chegou no domingo à noite, eu vou até mostrar aqui, eu senti, né, no coração de mandar um áudio para ela, porque foi tudo muito rápido, né, que a gente conversando, ela falou um pouquinho dela, eu falei um pouquinho de mim, né, e acho que isso não demorou 40 minutos, né, a nossa conversa. Duas estranhas que nunca tinham se visto, estavam negociando uma casa. Então, depois eu disse: meu Deus, é muita loucura, mas é assim que as coisas acontecem, né, o milagre acontece. Então, aí eu senti no domingo de mandar uma mensagem para ela. Então eu mandei um áudio ali para ela de, acho que foi 5 minutos, e falando para ela, né, que eu, apesar de não nos conhecermos, mas eu era uma mãe de família, né, o meu esposo era um homem trabalhador, e que ela não iria ter problema, eu tenho um filho, e fiz falei para ela que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sou uma pessoa muito responsável, que meu esposo também, né? Enfim, conversei ali direitinho com ela, mandei aquele áudio e ela respondeu: Lidane, eu ainda estou em Recife, só chego em casa amanhã. E chegando amanhã eu converso com minha mãe e dou um retorno para você. Eu disse: tá certo. E quando foi na terça-feira, ela me respondeu a mensagem, tá? E ela fez uma contraproposta.
Gente, eu não vou falar em valores, tá? Porque são valores, são valores altos, tá, gente? Pra talvez alguém que esteja assistindo, né, esteja passando por uma situação muito difícil, vai escutar isso e vai dizer, meu Deus, que loucura, né? E também vai ter pessoas que vai assistir, que tá em uma outra situação, está em um outro nível, vai dizer, meu Deus, que negócio barato, né? Então, assim, valores, eu não gosto, né? Depois que eu passei por essa experiência, eu percebi que valores, dinheiro, números, são apenas detalhes. Ah, Lidiane, é muito fácil falar, mas é verdade, gente, é a pura verdade. Quando você realmente entende e toma isso como verdade, que dinheiro, né, que valores, quantias, é só um detalhe, gente, as coisas fluem. Então, ela fez a contraproposta, né? E quando ela me disse, eu disse assim, meu Deus. O que eu entendi é que ela não tinha entendido bem o que eu tinha proposto para ela. Gente, ela facilitou minha vida assim, olha, de maneira absurda, absurdamente. Eu fiquei assim, quando ela mandou a mensagem, aliás, ela me ligou, né? A gente marcou um horário e ela me ligou. Aí eu disse assim, fulana, repete novamente qual é a sua contraproposta. E ela repetiu da mesma forma. Eu até achei que eu tinha ouvido errado. Eu disse, meu Deus. Eu disse, não, tem que ser Deus, porque é impossível, né? Como é que eu proponho algo à pessoa? A pessoa praticamente, né? Enfim, gente, foi a coisa assim que eu disse, meu Deus, como, né? Que coisa maravilhosa. E assim, fechamos o negócio, né? Depois ela fez, fomos ali no cartório, registramos tudo. Mas depois que tudo isso passou, eu disse, sentou eu e Leandro, eu disse, como é que eu vou pagar? Porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar? Gente, eu tô rindo agora, mas assim, foi muito difícil, tá? Tivemos, assim, várias crises de ansiedade, porque realmente nós não tínhamos, gente, foi valores assim. As nossas despesas eram, as nossas despesas fixas eram coisas de R$200, R$300, né? Na mercearia que os boletos eram um pouco maiores, né? Eram boletos ali de R$400, gente, R$400. Né? O nosso boleto mais caro, acho que a gente pagava ali R$500, não era sempre, né? Mas as nossas dívidas eram essa. E pulou para um débito assim muito grande, muito grande. E eu disse, gente, eu não dormia porque eu ficava assim, meu Deus, como vai ser? Como vai ser isso? E eu começava a chorar porque eu achava que eu ia quebrar a mercearia. Eu sabia que eu ia conseguir pagar, né? Tô assim brincando muito. Eu sabia que ia conseguir pagar, porque ia ser retirada ali da mercearia. Mas o meu medo era de quebrar a mercearia, entendeu? De falir a mercearia, porque eu não tem como se tirar muito e não se colocar, né? Eu tenho que ir ali, o que entra na mercearia, eu tenho que reabastecer. E o reabastecimento jamais, não seria compatível com as retiradas. Então, gente, eu fiquei assim, olha, muito preocupada. Muito. Os primeiros dias eu não dormia. E minha mãe falou com minha tia, e que minha irmã falou, olha, eu tô aqui. Minha tia disse, olha, eu vou te ajudar com uma quantia mensal. Minha mãe falou, olha, o aluguel das 2 kitnetes é teu, até tu quitar o apartamento. E, gente, milagres foram acontecendo, que vão ser outros vídeos que eu vou contando pra você. E gente, todos os meses, um milagre acontece. Todos os meses, é incrível. Por conta do corre-corre, eu acabei não registrando, tá? Mas eu vou contar só um pra vocês, só pra vocês terem noção dos milagres que aconteceram, que acontecem todos os meses, né? Ao lado da loja aqui, da minha mercearia, tem um rapaz que tem uma loja de desentupir esgoto. E ele foi fazer um serviço num prédio, foi desentupir lá o esgoto lá, e ele achou uma aliança. E ele é muito simples, né? E ele me chamava vizinha. Vizinha, olha o que eu achei. Tu acha que isso é ouro? Eu disse, rapaz, não tem como saber, porque tava muito tempo dentro do esgoto, tava com umas manchas pretas. Eu disse, rapaz, eu não sei não. Ele falou assim, tem como eu ir lá no centro, pra saber que lá tem um pessoal que avalia, né?
Aí se tu quiser eu vou, tu me dá a passagem, eu vou lá e levo pra avaliar. Ele, ô vizinha, me dá 150 reais aí e fica com ele. Se for ouro, tu tá feita. Aí eu, ô vizinha, não tenho não. Ele, vai vizinha, tu fica com esse anel, com essa aliança, e quando tu tiver com dinheiro, tu me dá. E depois tu vai. Aí eu disse, tá bom, mas eu, de verdade, eu não achei que fosse ouro, porque tava manchado. Mas ele era muito gente fina e como ele tava falando, ele realmente é como se ele estivesse precisando daquele valor, sabe? Eu peguei, acho que com uns 2 dias depois, eu paguei a ele de 150 e a aliança ficou lá no meu potinho, num potezinho onde eu guardo os meus brincos, né, minhas bijuterias. E deixei lá. Nem me lembrei, gente, de ter, que tinha aquele anel que eu precisava ir lá no centro para fazer a avaliação. E passou, quando foi no mês seguinte, gente, eu tava apertada para conciliar a parcela do apartamento, né? E eu tava, meu Deus, tá faltando ainda muito, não sei o quê. Aí eu lembrei, gente, eu lembrei da aliança. Eu disse, eita, Leandro, tem aliança que o galego deixou comigo. Eu não sei se é ouro. Eu mostrei a Leandro, Leandro falou, rapaz, eu acho que não é não. Porque tinha uma listinha preta, sabe? Mancha, porque tava muito tempo já no esgoto. Eu disse, mas eu vou levar assim mesmo, eu vou, vai que, né, que seja. E é bom que eu vou e compro algumas coisas para mercearia. E levei a aliança, coloquei dentro do sutiã, gente, porque aquele pessoal de rua, eles conhecem ouro de longe, a gente não conhece, mas eles conhecem. E eu fui, quando eu cheguei lá no avaliador, que o rapaz olhou, quando eu tirei, né, tirei assim, sutiã a ele já falou assim, é ouro. Gente, o meu coração foi no chão. Por quê? Porque se era ouro, a aliança era muito grossa, muito grossa. Então, se era ouro, ele disse já que era ouro, gente, um prédio assim, eu não sei se vocês já foram nesses lugares, é um prédio super esquisito. Ficava o rapaz lá embaixo chamando, né, as pessoas. Eu fui porque realmente eu não acreditava que era ouro, porque se eu acreditasse, ou pelo menos só suspeitasse, eu teria ido com o Leandro, ou mandado o Leandro ir, eu não teria ido só de jeito nenhum. Esse, meu Deus, meu coração foi no chão, assim, meu Deus, se esse homem me pegar aqui, me prender aqui, que eu fui só, me prender aqui, ou avisar alguém lá embaixo, né, se eu não fechar negócio com ele. Então, uma coisa eu já botei na mente, que eu ia ter que vender aquela aliança para aquele homem, né, independente, eu ia tentar barganhar o melhor valor possível, mas eu tinha que vender aquela aliança para aquele homem, né, porque eu não iria sair com uma quantidade de ouro daquela sozinha, morrendo de medo, gente. Mas, resumindo a história, a aliança me rendeu R$1.600. Voltei para casa, disse, Leandro, na verdade eu falei com ele pelo WhatsApp, Leandro, era ouro a aliança, Leandro, sério, disse, sério, vendesse por quanto? Por 1.600. Ele, mas tu sabe que valia, mas eu fiz, eu sei, aí eu expliquei a situação, enfim. Gente, R$1.600, assim, por algo que eu paguei 150, que nem acreditava que era ouro. Então, foram vários episódios parecidos com esse que aconteceram para que eu pudesse chegar no dia do pagamento, honrar com o meu compromisso, tá? Isso começou, esse compromisso com esse apartamento começou em agosto do ano passado, tá, gente? E a gente já está aí finalizando, agora a gente está no mês de abril, faltando ali pouquinho para terminar, para quitar o apartamento, e milagres acontecem. Então, quero dizer para você que quando as coisas, né, elas estão para acontecer, se você deseja algo, acredite que irá acontecer, né? Mas você precisa realmente acreditar que as coisas, elas acontecem, sabe? Que pode acontecer com você, que irá acontecer com você, mas elas precisam de um tempo. Gente, eu comecei a sonhar com a minha casa, eu tinha ali cerca de 19, 20 anos. Eu comprei a minha casa, eu estava com 38 anos, né? Foi em agosto. 38 anos. Aliás, em agosto não, né? Como foi o processo começou em junho. Então, eu estava com 38 anos. Olha, não quer dizer que você vai levar o mesmo tempo para você obter aquilo que você tanto deseja. Óbvio que não, né? Pode ser bem menos tempo. Mas foi dessa forma que aconteceu comigo. Né? Tinha dias que realmente eu já não acreditava mais que isso poderia ser possível, né? Mas depois as minhas esperanças, minhas forças, elas iam sendo renovadas. E eu estou aqui, gente, de posse de Vitória, né? Estou aqui de posse da minha tão sonhada casa.
Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.